beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online, mais uma vez aqui na PMB. Bem, meu nome é Lucas Bonatti, você já me conhece, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira em Downtown Miami. É uma alegria muito grande nos reunirmos outra vez aqui online com você. Então, já quero deixar o pedido aí para você deixar um like, fazer um comentário, dar um bom dia, né? Compartilhar se você achar que alguém deve ouvir essa mensagem de hoje. Né? A gente continua na nossa série em reformas, misturando com a vida de Moisés. A gente tem explorado muito a vida de Moisés, o ministério de Moisés, a missão de Moisés nesses últimos domingos, para entender como a palavra de Deus nos revela o que Deus quer de nós, como Deus nos vê, o que Deus pensa de nós, né? Para que nós possamos substituir os valores do mundo, os ensinamentos do mundo, as influências do mundo, pelas influências daquilo que é divino, pelas influências daquilo que vem de Deus. Minha oração sempre é que a palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida, mesmo quando incomode, né? Que traga alguma reflexão interna para que você possa, junto ao Espírito Santo, ser trabalhado, ser transformado, né? Através do Espírito Santo, perdão, e que a sua vida venha a se tornar uma bênção ainda maior. Amém? Então vamos continuar no nosso serviço de hoje, na nossa reunião de hoje, escutar um louvor e depois a meditação da palavra.
Muito bem, meu querido, minha querida, hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens em reforma, meditando através da vida de Moisés aqui para ver o que Deus tem para nós, quais são os valores que Deus tem para nós, quais são as direções do que Deus tem para nós e o que Deus espera de nós. E hoje vamos então explorar, já que estamos falando de Moisés, o famoso trecho dos 10 mandamentos. Vamos falar sobre os 10 mandamentos com um desafio muito grande, porque eu acredito que é muito importante a gente refletir com a ajuda dos 10 mandamentos para entender que ser discípulo e ser discípula de Jesus não é uma questão de obediência, não é uma questão de você viver uma vida de obediência, mas é uma questão de você ser quem Ele te chama para ser. Não é questão ser discípulo e discípula de Jesus, não é uma questão de obedecer, mas é uma questão de ser, é uma questão de existência, é uma questão de ser quem Jesus nos chama para ser. Tá certo? É por isso que toda a obra salvadora de Jesus existe, é para nos reconciliar com Deus e resgatar em nós a imagem e semelhança que Deus criou. Então, nosso objetivo, nosso chamado, nossa jornada da fé cristã é buscar transformação diária para que nós possamos ter restaurado em nós a imagem de Deus, a imagem que Deus projetou para a gente, Ou seja, que sejamos mais parecidos e mais parecidas com Jesus Cristo conforme nós caminhamos. E, obviamente, muitas pessoas e congregações, e igrejas, denominações e tradições cristãs, inclusive religiões diferentes. Eu sei que tem gente que não gosta do termo religião, que eu acho uma bobeira. Faz parte. Religião é religar com Deus. É o fundamento da fé cristã, é religião. Então não vejo nenhum problema na palavra religião, por isso uso com muita tranquilidade. Espero que você também aprenda a usar com muita tranquilidade. Tá certo? Então, nesse processo de transformação, a gente precisa entender o que Deus fala pra gente, O que Deus espera da gente. E nessas muitas formas de se conhecer a Deus, uma das formas, a gente já viu, já falou disso, são os eventos, os sinais e maravilhas, os eventos espirituais, os sobrenaturais. Mas eu afirmei há poucas semanas atrás, e reafirmo hoje, que isso não é suficiente, Se uma cura, um evento sobrenatural fosse suficiente para obedecer a Deus, ninguém se desviava, ninguém deixava de seguir a Cristo, ninguém passava um momento da vida se devotando a Deus e o outro momento na gandaia. O evento sobrenatural não é suficiente para a gente firmar a nossa fé, e por isso discipulado é importante, por isso reflexão honesta sobre a palavra de Deus é importante, por isso mudar o nosso modo de vida, ser guiado pela revelação de Deus através da sua palavra é fundamental para a gente viver uma fé madura, uma fé consistente, uma fé de constante transformação e não de simplesmente reafirmação das nossas preferências, tá? Então, eu quero lembrar, só para você, caso você não tenha visto o primeiro momento que eu falei sobre isso, a gente pode lembrar do caso de Moisés mesmo. Moisés teve uma revelação de Deus maravilhosa, uma teofania, viu Deus através de uma sarça ardente, ouviu a voz de Deus. Deus pediu para ele, descreveu a missão, você vai fazer isso, vai fazer isso. Deus mostrou para ele, segundo o texto bíblico, que ele usaria o que Moisés tivesse à sua mão, inclusive o seu cajado, para apresentar sinais e maravilhas que convenceriam o povo da sua liderança e da sua missão enviada por Deus. E ainda assim, ao final de toda essa revelação, Moisés fala, não me envia não, acha outra pessoa. Por quê? Porque ele tinha medo. Por quê? Porque o sobrenatural não é suficiente para a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, Sobrenatural não é diferente, não é suficiente. Eu posso falar também de Gideão.
Deus se mostrou, enviou um anjo, se revelou, uma revelação divina, espiritual, e Gideão não queria fazer, não queria obedecer, não queria seguir a missão dele, né? E tentou fugir, pediu milhões de sinais, né? E Deus enviou os sinais, e aí Gideão foi. Eu posso falar de Sara, né? Mulher de Abraão, quando o anjo, pela última vez, visita já Abraão velho, Sara velho, idosos, né? Mais de 90 anos, e fala, não, vocês vão ter um filho, o filho da promessa, Isaac, não, vocês vão ter um filho. Ela ri, né? Lá, ela longe deles, né? Preparando a comida, teoricamente, na tenda, ela ri do anjo. O anjo fala, por que você ri, Sara? Se eu estou falando que eu vou fazer o milagre, é porque eu vou fazer. Se eu estou falando que vocês vão ter um filho, é porque vocês vão ter. Né? Então, assim, a Bíblia está recheada de exemplos. O próprio povo de Israel, no texto de hoje, né? Exemplos em que Deus se manifesta de maneira poderosa, maneira extraordinária, e ainda assim o povo, as pessoas não acreditam, não seguem, não se tornam seguidoras de Deus, não se tornam discípulos e discípulas de Deus. E o nosso papel, como eu falei, é esse, é buscar direcionar a nossa vida para que sejamos discípulos e discípulas de Jesus. Então, no próprio texto de hoje, dos 10 mandamentos, se você lembra bem da história, você pode ler lá em Êxodo depois, capítulo 19, eu não vou ler o capítulo 19, mas basicamente o povo chega no Monte Sinai, né? Porque Deus, quando chamou Moisés, ele falou, sinal de que eu estou te mandando, você vai fazer, que eu sou Deus, eu sou quem sou, você vai voltar aqui para o Monte Sinai e vai me adorar aqui com o povo liberto do Egito. Então chega esse grande momento, depois da travessia do Mar Vermelho, depois de andar pelo deserto, depois de se verem livres do exército de Faraó, finalmente o povo de Israel chega ao pé do Monte Sinai. E Deus começa uma tempestade através de trovões e uma coisa bem assim espetacular, chama Moisés para o Sinai, onde lhe daria a lei. E Moisés fica alguns dias no monte, face a face com Deus. Quando Moisés retorna, o que o povo estava fazendo? O povo já tinha derretido o ouro e feito um ídolo, um bezerro de ouro, e estava adorando, porque eles imaginavam que Moisés e esse Deus que o libertou haviam abandonado o povo hebreu. Então eles já estavam apelando para um Deus que talvez eles tivessem conhecimento da época do Egito. Um Deus através de uma imagem do bezerro de ouro. Né? E aí tem uma segunda leva de Moisés volta para o monte, face a face com Deus, e recebe o famoso texto dos 10 mandamentos. Né? E aqui que eu quero ler hoje com você, então, Êxodo capítulo 20, que já é o repeteco. É a segunda vez que Deus está dando a lei para Moisés. E diz assim, Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Me perdi. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe.
mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vou terminar no versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Palavra do Senhor hoje para a gente. Muito assustados, mas ainda assim continuaram desobedecendo a Deus. Por anos, por séculos, como nós também o fazemos. Nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, buscamos conhecer mais da palavra de Deus, mas em alguns aspectos nós continuamos nos ouvindo mais do que ao próprio Deus e continuamos em pecado, continuamos errando, né? Isso deveria nos fazer mais humildes, especialmente quando nós acusamos alguém de um erro, acusamos alguém de um problema, né? Porque nós também continuamos pecando. E devemos buscar, obviamente, superar esses pecados. Não é verdade? É assim. Bem, vou mandando. Eu não vou falar hoje sobre todos os mandamentos, porque seria uma coisa muito grande. Cada mandamento tem muita coisa para ser dita. Então, eu quero dar só uma visão geral do que diz, o que está presente e o que não está presente nesses 10 mandamentos e tentar buscar algumas coisas para a gente hoje, nessa avaliação que a gente está fazendo do nosso dia a dia, da nossa vida. Não é verdade? Então, por exemplo, uma das coisas que já de cara começa é dizendo quem é Deus. Não é verdade? O texto começa já dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, me escuta aqui, porque eu sou o Deus que te liberou. Ou seja, já é uma postura de autoridade, Deus se mostrando quem Ele é. E logo em seguida ele começa com o primeiro mandamento: não terás nenhum outro Deus diante de ti, não farás ídolo, não adorarás a ninguém, porque eu sou o teu Deus, eu te tirei do Egito. Né? Então, mostrando aqui, afirmando o fundamento, quem é Deus, né? Quem é Deus e qual a relação nossa com Ele. Outra coisa muito importante, além disso, os 10 mandamentos, eles orientam o relacionamento interpessoal, o relacionamento humano. Né? Você tem muitos mandamentos relacionados a nós mesmos e à nossa vida com o próximo. Então você tem aqui: não farás ídolos, não adorarás nenhum ídolo, não vai tomar o nome do Senhor em vão. E aí vem: lembra-te do dia do sábado, ou seja, já é uma coisa relacionada à nossa própria vida, à nossa própria rotina de vida, à nossa própria rotina de devoção a Deus, né? Então já não é só uma coisa focada em Deus, é focada em Deus e na gente. E aí começa, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, ou a mulher do teu próximo, os bens do teu, nada de ninguém. Todos relacionados à nossa vida com os outros, com as outras pessoas. Né? Dos 10 mandamentos, 6 pelo menos aqui são diretamente relacionados a como nós convivemos com as outras pessoas. Ou seja, os 10 mandamentos, eles afirmam o fundamento, quem é Deus, como nós devemos nos relacionar com Ele, e nos orienta em termos de como conviver com outras pessoas. Quão importante é uma vida de respeito ao que é do outro, né? A pessoa do outro. O que eu estou querendo dizer? Que os 10 mandamentos não é um conjunto de regras, de conceitos legais, de coisas a serem
obedecidas. Caso não sejam obedecidas, você será punido, né? Como, por exemplo, você não furtarás. Se você furtar, você tem uma lei, você vai ser preso. É verdade? Os 10 mandamentos, eles não trazem esse tipo de regramento, de consequência penal ou civil para os seus erros. Ele é basicamente um conjunto de leis morais e espirituais, né? Uma coisa que determina o que você é, não o que você faz. Quando nós nos adequamos a nossa vida, adequamos a nossa vida ao nosso modo de ser, aos preceitos dos 10 mandamentos, nós não estamos obedecendo uma série de regras. Nós estamos sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Então, os 10 mandamentos não são um conjunto, não são regras legais, jurídicas. E como eu estava tentando falar aqui, de certa maneira, ele é um conjunto de regras que não foca em obediência no sentido de se eu obedecer eu vou ser punido, se eu desobedecer eu vou ser punido, né? Ele, ao contrário, ele foca no estilo de vida, né? Você não matar, você não está fazendo mal ao outro. Você não furtar, você não está fazendo mal ao outro, né? Então, é um estilo de vida. E me chamou muito a atenção o celular está fechando toda hora que eu não consigo ler, eu perco o texto bíblico. O último, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Você vê aqui que é uma linguagem para você ver como é. Os 10 mandamentos não são um regramento, uma orientação de como tudo deve ser hoje, mas sim era naquele período. Quando ele fala de servos e servas, de boi ou jumento, isso eram propriedades, né? Isso era propriedade. Era como se fosse falar hoje do seu dinheiro, das suas ações, da sua poupança, né? É você não desejar o carro do seu vizinho, é você não desejar o apartamento do seu amigo, né? É você ficar feliz que eles sejam prósperos e você ter desejo da sua prosperidade, mas não querer o do outro, né? E eu achei muito interessante porque, na verdade, se a gente reparar, esse não cobiçarás o que é do próximo me lembrou muito quando Jesus é perguntado sobre os principais mandamentos. Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, tudo, e amarás o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão sujeitos a esses 2 mandamentos. Ou seja, se você fizer esses 2, você vai cumprir a lei, né? Se você amar a Deus com sinceridade, de coração, e amar o próximo como a ti mesmo, sinceramente, as suas atitudes, os seus pensamentos, sua forma de viver, seu estilo de vida, vai ser um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus, porque você está obedecendo, amando a Deus e amando ao próximo. Você não tem por que ter atitudes egoístas. Da mesma maneira, se você não cobiça o que é do outro, você não furta. Pessoa que furta, ela furta o quê? Alguma coisa que ela quer, mas não tem, mas alguém tem. Então ela está furtando o que é do outro. Ela não está amando o outro como ama ela mesma. Ela vai lá e furta, né? Se você adultera, você não está amando o seu cônjuge, a sua cônjuge, como a você mesmo, né? Porque você não quer que a sua cônjuge ou o seu cônjuge te traiam. Então, quando você, ou se você se relaciona com uma pessoa já casada, você está cobiçando o que é do outro, né? Quando você dá falso testemunho de alguém, você está mentindo em relação ao outro, você está sendo injusto, você está sendo mentiroso, mentirosa, né? Ou seja, se você não cobiçar o que é do outro, você não vai querer prejudicá-lo nunca para avançar as coisas que você quer na vida, para você se sentir bem, ou seja lá o que for. Sabe aquela história da pessoa que mente, cria uma coisa ruim no ambiente de trabalho para ganhar a promoção do outro, sabe?
É isso, é falta de amor, é cobiçar o que é do próximo. Então, se você focar sua vida de uma maneira de não cobiçar o que não é seu, sabe? Não é que você não tenha desejo de ter coisas legais, melhores e tudo mais, mas você cobiçar o que é do outro a ponto de prejudicar o outro para ter o que você quer, né? Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio duro, né? Existem empresas hoje, se dizem empresas, que são verdadeiras pirâmides de negócio. Não é verdade? Então, você vende perfume ou você vende algum tipo de produto, você vende criptomoeda, né? Aí você oferece para as pessoas porque você vai lucrar por um tempo. Mas com o passar do tempo, a pirâmide quebra. Ou seja, todas aquelas pessoas que confiaram em você e depositaram dinheiro na sua mão com a esperança de algum retorno, elas vão ficar na mão em algum momento. Vão ficar na mão em algum momento, né? Então você está fazendo mal ao próximo. Por quê? Porque você tem a sua cobiça, você quer ter os seus ganhos, você quer ter a sua vida, a sua casa na praia, o seu carrão, e você não se importa com o resultado do seu trabalho na vida do outro. Então a gente vai vendo, conforme a gente vai estudando, e se quiser realmente ser honesto, a gente vai reparando que nos 10 mandamentos, eles têm um valor moral muito grande que nos guiam e que nos direcionam para um estilo de vida baseado na essência do amor de Deus e não baseado em obediência a preceitos legais do se eu fizer isso eu ganho aquilo, né? Do toma lá, dá cá, né? Então, é muito interessante, porque se as pessoas não cobiçassem, se elas não desejassem o que os outros têm, os outros comandos, os outros mandamentos não seriam necessários, né? Uma pessoa só teria um Deus falso, adoraria um outro Deus, porque ela cobiça o poder ou o benefício que aquele outro Deus está oferecendo, né? Uma pessoa não honra o sábado porque ela não crê no descanso, ela cobiça a aprovação do chefe, né, do mercado e coisas do tipo, né? E como eu já disse, você não mataria ninguém ou participaria ou adulteraria se você não tivesse cobiça naquilo que pertence a outra pessoa, não é verdade? Enfim, eu acho que já deu para entender bem o que eu quis falar aqui, né? Os 10 mandamentos, mais do que tudo, não é uma lista de regras que nós devemos obedecer. Os 10 mandamentos são valores de vida, são preceitos morais. Eu diria preceitos morais antes mesmo de serem preceitos espirituais. Melhor, vou corrigir. Preceitos morais antes de serem preceitos religiosos. E muito menos seriam preceitos legais, jurídicos. Não são. Então, como eu disse, ser discípulo e discípula de Jesus é uma questão muito maior do que simplesmente obedecer. Obedecer isso, obedecer aquilo. Ser discípulo e discípula de Jesus é uma questão de ser o que Deus quer que nós sejamos. Ser aquela pessoa a quem Deus nos chamou, né? E a minha esperança é que você venha a revisitar a sua postura diante dos seus valores, diante das coisas que têm acontecido, né? Porque existem alguns mandamentos que me chamaram muita atenção, que eu acho que a gente vê muito isso. O dar falso testemunho, que está impregnado nas fake news, né? Você mente, você ataca o outro, baseado em mentira, né? Isso é tão grave que já existe no Código Penal brasileiro uma regra, crime de calúnia, né? Pessoa que mente está cometendo um crime de calúnia, que presta falso testemunho.
em relação ao outro, ela está fazendo um crime de calúnia. E aí qual é o problema? Quando você cobiça o que o outro tem, quando você calunia o outro, se torna um hipócrita, né? Você corre o risco de se tornar um hipócrita e uma hipócrita, né? Vou dar um exemplo um pouco duro, que eu tenho evitado falar, mas eles não evitam, então por que eu deveria evitar, né? Você está ouvindo o que está acontecendo no Brasil em relação a 7 de setembro. É uma vergonha. É uma vergonha ver o que os cristãos e cristãs estão fazendo. É uma vergonha. Sabe por quê? Porque na hora de abrir a boca para falar que tem que prender mesmo, sabe, o aviãozinho, o cara que é preso com um cigarro de maconha, chama o cara de traficante, tem que ser preso porque está desobedecendo a lei, tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Eu vejo pastores falando que tem que obedecer o governo, porque os governos são instituídos por Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa. Na época da Bíblia, não existiam leis. Existiam a vontade do rei ou do imperador. Não existiam leis. Nós somos regidos por uma série de leis que podem ser mudadas através de um rito democrático, através de força e ação política, nunca através da força. Então me causa muito asno quando eu vejo essas pessoas que, quando é conveniente, ficam falando de que tem que obedecer à lei, que a lei tem que ser aplicada, e convocam manifestações não só antidemocráticas, manifestações que desobedecem à lei, que desobedecem à Constituição brasileira e que pregam um golpe militar. Isso é hipocrisia. Porque são pessoas que cobiçam aquilo que é do outro. Cobiçam um poder que não lhes pertence. Os militares e as polícias militares envolvidos nesse tipo de ato me dão nojo. Me dão nojo. Porque militar não tem que ter participação em política, nunca teve. Os militares brasileiros principalmente, porque sempre que se meteram em política, só fizeram besteira. Sempre. Então eu deixo aqui, já que existem pastores que me dão nojo, pregando golpe militar, fazendo convocação para manifestação, ilegais, manifestações ilegais que desobedecem à lei e à Constituição, eu deixo aqui a minha palavra como pastor, que eu não aceito essa hipocrisia, que eu não aceito, porque isso é uma falha moral, é uma falha espiritual, primeiro, e depois uma falha legal. Essas pessoas tinham que ser presas, na minha opinião. Mas essa é só a minha opinião. De novo, eu entendo que é difícil a gente aceitar essas coisas, porque nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Deus se revela de maneiras diferentes, com os 10 mandamentos, com sinais e maravilhas, e a gente continua desobedecendo a Deus, fazendo o que é a nossa vontade, porque nós somos rebeldes. Mas a rebeldia nos leva a isso: indisciplina, egoísmo e hipocrisia. Por isso citei isso, uma coisa tão dura que eu não queria citar, mas é importante. Porque o convite que Deus tem para nós é que sejamos discípulos e discípulas de Jesus, amando a Deus e ao próximo sobre todas as outras coisas. Todas as leis, toda a lei e os profetas são frutos desses 2 mandamentos. Não cobiçarás o que é do outro. Todos os 10 mandamentos são linkados a esse preceito, aos 2 preceitos. Deus é Deus e não devemos cobiçar o que é do próximo. Por quê? Porque se nós amamos o próximo,
não tem por que cobiçar ou invejar ninguém. Não tem por que matar, não tem por que dar falso testemunho, não tem por que fazer nada. É isso. A palavra de hoje é essa. A minha esperança é que você venha revisitar, reavaliar os seus atos, seu pensamento, seus valores, inclusive o que você tem postado na internet, o que você tem falado com as pessoas. Porque o nosso chamado é outro. Nosso chamado é chamado de ser discípulos e discípulas de Jesus, libertadores como Moisés, agentes de mudança, agentes de bênção. Quero oferecer isso para você hoje em nome de Jesus. Até a próxima.